Shalom Adonai. A graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bom te encontrar aqui, famílias espalhadas pelo quatro cantos deste planeta chamado Terra. Neste momento, este culto, transmitido ao vivo, para que todos nós possamos ouvir a palavra do Deus de Israel. Que neste momento você seja alcançado onde você estiver. Deus está indo ao seu encontro para te trazer uma palavra de respostas, de vários ensinamentos, que Deus quer transmitir hoje para as nossas vidas. Tenhamos certeza que juntos estaremos sendo grandemente abençoados pelo Deus de Israel. Deus vai trazer uma mensagem que vai ficar marcada e gravada em seu coração e na sua mente. Deus tem uma palavra para você. Neste momento, você pode convidar os seus amigos, os seus familiares, a participarem deste culto ao vivo, para que possam ter a certeza que Deus é Deus. E Deus ainda perdoa. Ele perdoa. Deus ama, mas Deus também é justiça. E precisamos nos preparar para o grande dia. Precisamos nos preparar para o grande encontro que nós teremos lá no céu com o nosso Deus de Israel. Precisamos ensinar a igreja a nos preparar, que o nosso caráter seja forjado como o caráter de um cristão. Que Deus possa falar com nossas vidas neste momento. Vamos entrar em oração. Pai amado, Pai querido, Deus de perto, Deus de longe, Tu és fiel, meu Pai. Tu conheces a vida de cada um de nós. Conhece a vida dessas mulheres e desses homens. Cada um, meu Pai, precisa de algo que só o Senhor é capaz de fazer acontecer, tanto no reino espiritual quanto na terra. Que neste momento, meu Pai, essas pessoas possam ser visitadas com Teu Espírito Santo. Aonde se encontrar uma vida, duas ou três, o Senhor estará reunido. Visite todas as famílias, todas as pessoas que precisam de respostas e de milagres, de providências que só o Senhor pode fazer. Faça milagres, meu Senhor, curas, libertações, absolvições, salvações, transformações, conversões. Ressuscita o que está morto na vida desta pessoa, este sonho, este projeto, esse desejo que é do Senhor. Prospere essas pessoas que lhe obedecem, Senhor. Perdoe, meu Pai, os pecadores. Ensina ao Teu povo que o Senhor ainda fala através da Tua palavra, através de sonhos e através dos Seus mensageiros. Nós convidamos o Senhor a estar aqui, Jesus, e que reine o Senhor. Seja bem-vindo. Amém. Meu irmão e minha irmã, o dia do perdão. Para os muitos, o dia da expiação. Eu quero ler Levítico, capítulo 10, versículo 12. Levítico 10, capítulo 1, versículo 2. Que me perdoe. Vamos meditar. No versículo 1, olha o que o Senhor fala. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram-lhe fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Igreja, se nós não meditarmos na palavra dia e noite, nós não saberemos o que Deus está querendo nos revelar.
Eu quero falar a você da parte do Deus de Israel respaldado na Bíblia Sagrada. Livro inspirado pelo o Criador, o grande Deus, o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá, o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Eu quero que você se atente neste momento. Vai existir o dia do arrebatamento, mas para muitos vão descansar antes, um por velhices e outro por consequências do que Deus vai permitir nas vidas. Como você se encontra agora neste momento? Como está a sua vida perante ao Deus de Israel? Como está as suas atitudes, os seus comportamentos e seus pensamentos? A palavra de Deus está falando de dois filhos, Nadab e Abiú, filho de Arão. Você precisa saber quem era Arão aqui. Arão era o tradutor de Moisés. Quando Moisés não sabia falar, Arão falava no lugar de Moisés. E Arão, ele tinha uma aproximação muito grande com Moisés. Tinha livre acesso. Ele era um tradutor do homem de Deus chamado Moisés. Mas Deus não dá privilégios. Deus não concebe, ele não concebe privilégios que possamos fazer de qualquer jeito e não vamos ter as consequências. Não é porque esses dois jovens eram filhos de Arão que eles podiam se apresentar perante a Deus em um momento do holocausto, do sacrifício, levando um fogo estranho. Mas era filho de Arão, Deus ia fechar os olhos, fechar os ouvidos. É filho do tradutor de Moisés, é filho do intérprete de Moisés. Eu vou deixar o Nadab e Abiú passar essa aí numa boa. Deus não fecha os olhos para o que é errado. Deus não compactua com erro. Pode ser filho de pastor, de profeta, pode ser dizimista fiel, ofertante fiel, pode gravar louvores, pode construir prédios, doar cestas básicas, cobertores, fazer obra. Se está em pecado, Deus não faz de conta que não está vendo. O dia do perdão. Eu quero que você esteja atento, que serão poucos minutos que estaremos aqui agora. Nadab e Abiú chegou no altar aonde o fogo de Deus estava queimando, as brasas vivas estavam queimando, e levou um fogo estranho. Que fogo estranho é esse? Você já ouviu falar que nessa expressão? Naquele culto apareceu um fogo estranho. Naquele altar, naquele louvor apareceu um fogo estranho. Você precisa saber a interpretação de fogo estranho na Bíblia. Os filhos de Arão, eles vieram de algum outro altar. Os filhos de Arão vieram de um outro endereço, de um outro lugar. E experimentaram-te algo, aprenderam algo, praticaram algo, e foram se apresentar perante a Deus com coisas que Deus não abençoa. E eles levaram coisas erradas para o altar. Eles se apresentaram os filhos de Arão de qualquer jeito perante a Deus. Mas alguém pode falar, mas pastor, eram os filhos de Arão. Pode ser os filhos de quem quiser. Deus não faz vista grossa, nunca fez, nunca vai fazer. Você pode ser homem de Deus, mulher de Deus. Você pode ser usado e usada por Deus grandemente. Mas se você se apresentar a Deus de qualquer jeito, Deus vai te pegar. Se eu me apresentar perante a Deus de qualquer jeito, Deus vai me pegar. O dia do perdão. Esses dois rapazes levaram para o altar
que o fogo de Deus estava, coisas abomináveis. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, no mesmo livro de Levítico, capítulo 6. Me acompanha, por favor. Aqui é Deus nas nossas vidas e aqui é Bíblia. Levítico, capítulo 6, versículo 13. Levítico 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo de Deus no altar, não existe corpo de bombeiro, chuva, maremoto, granizo, nevasca, tempestade que apaga o fogo de Deus. De repente, eles se apresentaram naquele altar com coisas abomináveis, coisas rejeitadas pelos ensinamentos do Deus de Israel. Eu não sei quem é você, eu não sei onde você está agora, mas Deus sabe quem é você. Você pode me conhecer apenas por câmeras, mas você não sabe quem sou eu intimamente. Mas Deus sabe quem sou eu. Eu não posso chegar em frente a essa câmera, que neste momento esse estúdio é um altar, aonde eu prego a palavra. Este altar tem fogo de Deus que nada vai apagar, nem o pecado de ninguém vai apagar as brasas do fogo do Deus de Israel. Se eu chegar aqui aonde eu prego na internet, ou lá na igreja aqui nos Estados Unidos, de qualquer jeito, como os filhos te harão, olha o que vai acontecer comigo ou com qualquer outra pessoa. Levítico capítulo 10, versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu, matou, morreram perante o Senhor os 2 filhos de Arão. Eu quero dizer a você que o dia do perdão são todos os dias. E hoje, enquanto eu faço essa mensagem ao vivo, é o dia do perdão de todos nós. Todos nós, neste momento, temos que fazer uma reflexão da nossa vida. Pastores, não pastores, tem que fazer. Se eu me encontro em pecado, eu não posso continuar em pecado. Eu não posso pregar em pecado. Eu não posso subir no altar e adorar em pecado. Eu não posso dizimar em pecado. Eu não posso ofertar em pecado. Eu não posso participar da ceia em pecado. Eu não posso servir a ceia em pecado. A Bíblia diz que muitos participam da ceia, mas nem todos podem servir a ceia. Eu não posso chegar aqui e pregar a palavra com fogo estranho na minha vida, com uma mulher estranha na minha vida, com dinheiro estranho na minha vida, com conquistas estranhas na minha vida. Eu não posso pregar a palavra com fogo estranho na minha vida, pensamentos, práticas e atitudes estranhas na minha vida. Eu não posso discipular, eu não posso orar, eu não posso ensinar se eu tiver fogo estranho na minha vida do homem Castilho. E os filhos de Arão foram para o altar de qualquer jeito, levaram brasas de outros altares, passaram em lugares corrompidos, em altares corrompidos, em cultos corrompidos, em relacionamentos corrompidos, em mesas corrompidas, e foi para o altar de qualquer jeito. Sou filho de Arão, cara, o intérprete de Moisés. Corto a fila, vou na frente e entrego, e prego de qualquer jeito, adoro. Eu subo no altar porque eu sou filho do pastor, eu toco os instrumentos no louvor porque eu sou filho do pastor, sou nora que é do pastor, sou esposa do pastor. Eu prego de qualquer jeito porque eu sou pastor. Eu abro a igreja e fecho a igreja porque eu sou pastor. Não é pelo fato de ser, é pelo fato de estar vivendo que eu tenho que saber quem sou eu, não pelo meu título. Eu quero dar um recado de Deus a você, para a minha vida,
minha esposa, para os meus filhos, para minha mãe, para minha sogra, para os meus irmãos, para os meus amigos, para as ovelhas que eu apacento nos Estados Unidos e para vocês internautas que eu prego aqui. Não leve para a presença de Deus fogo estranho na sua vida. Não leve relacionamento estranho. Não leve práticas estranhas, roupas estranhas, desejos estranhos. Tudo isso é o fogo estranho. Tem muita gente nas igrejas em culto com fogo estranho, em louvores com fogo estranho, em vigílias com fogo estranho. É muito estranho mesmo. É de estranhar mesmo um cristão ser corrupto, um cristão ser pego em corrupção, um cristão ser pego em sonegação de impostos, um cristão ser pego na mesa dos escarnecedores. É um fogo estranho. Realmente é um fogo muito estranho. Um cristão ser pego bebendo vinho, bebendo bebida forte. É muito estranho ver uma cristã com a roupa estranha de prostituição, de pombagira. É um fogo estranho ver um homem na nudez. Realmente é um fogo estranho um pastor ter amante, engravidar uma outra mulher. Realmente é muito estranho, um fogo estranho, uma mulher trair o marido, engravidar de um amante. É muito estranho, um fogo estranho, fazer sexo antes do casamento. É muito estranho ficar rico do dia para a noite, roubando, sonegando impostos, mercadorias roubadas, corrupções, malas de dinheiros, de propinas. É muito estranho receber propinas, é um fogo estranho. É um fogo estranho levar o dízimo, é um dízimo estranho, é uma oferta estranha, é um cheque do dízimo e da oferta estranha, dízimo de corrupção. É um fogo estranho. Dorme com hoje, dorme com outra amanhã. É um fogo estranho, sobe no altar, prega para a família, prega contra a corrupção, prega contra adultério, prega contra pecado e é encontrado com uma mulher estranha, com um homem estranho na cama. É um fogo estranho. Eu quero dar um recado à igreja. Quando eu falo que é recado de Deus. Deus matou os filhos de Arão, mas vão aparecer os crentes estranhos, os teólogos estranhos, os pastores estranhos, os profetas estranhos, os estudiosos estranhos, os diplomatas estranhos. Uma vez salvo, salvo eternamente. Um ensinamento estranho. Morreu que é no pecado e está salvo. Só está salvo se não morrer em pecado. É muito estranho eles falarem que eu estou lendo o Velho Testamento. Esses religiosos, eles têm o Velho Testamento como livro estranho. Eles estranham o Velho Testamento. Eles estranham algumas leis de Deus. E quando eles vão para o Velho Testamento e vê Deus mandar pregar isso, é estranho o pastor Castilho estar pregando isso. Eu estou na graça, eu estou no amor, estou no perdão, eu também estou, mas também estou na justiça de Deus como você. Em Levítico capítulo 6, versículo 13, o Senhor fala que no altar de Deus o fogo dele não é estranho e o fogo dele não se apaga. Vocês têm visto pregadores, pregadoras de outroras com atitudes estranhas hoje. Homens que Deus usava lá atrás, mulheres que Deus usava de forma poderosa lá atrás. Homens e mulheres que adoravam que o céu descia, hoje vive de formas estranhas. Uma forma estranha. Começa a cobrar para pregar, começa a cobrar para adorar. Mas pastor Castilho, o senhor vai repetir tudo que o senhor já falou esses 4 anos aqui, ou esses 20 e tantos anos que o senhor prega a palavra?
Eu tenho que repetir, porque muitos estão vivendo como pessoas estranhas, com fogo estranho. Eu vou contar agora a você aqui um sonho que eu tive nesses dias atrás. Aproximadamente há um mês atrás, eu faço esse culto ao vivo hoje, dia 22 de agosto, agosto no calendário judaico, o mês de Elu, o mês do perdão, o mês do final da reconstrução de Neemias. Há mais ou menos 30 dias atrás eu tive um sonho, e eu quero compartilhar com vocês. Eu compartilhei com minha esposa naquele dia. Ouça com atenção o sonho que Deus me levou a sonhar. Existem sonhos que não são de Deus, mas quando é o sonho de Deus, é Deus que te leva a ver. Deus me levou em um grande shopping, E nesse shopping, ar-condicionado, um piso muito bonito, escadas rolantes. De repente eu começava a andar. E eu comecei a ver algo diferente nesse shopping. O povo começou a correr. Houve um barulho diferente. Houve um barulho no céu. E eu procurei imediatamente a minha esposa e os meus filhos. Eu procurei a minha família naquele momento. E eu notei que nós estávamos espalhados no shopping. Olha o detalhe. Eu estava espalhado da minha família. Isso é normal. Você vai com sua família a um shopping, um entra numa loja, outro entra em outra loja, um vai para a lanchonete, um vai para o cinema. E na hora daquele estampido, eu quis encontrar minha família. Eu quis dar as mãos à minha família. E eu saí com os passos rápidos, não correndo. Eu acelerei os passos. Olhava onde estava a minha família e eu não encontrava. De repente eu encontrei a minha família e falei, me esperem aqui. Fiquem aqui. Era próximo de uma escada rolante. E eu fui em direção a uma loja, não sei que loja era. Uma loja toda de vidro, que no shopping tem as lojas com vidro, que você vê lá dentro a mercadoria, os produtos, os clientes, os funcionários. Eu abri a porta e quando eu entrei era uma livraria que vendia também livros e brinquedos. E de repente tinha uma fila no caixa. E eu queria alertar o povo. Peça perdão. E eu queria alertar o povo daquela loja. Peça perdão. Mas Deus me mostrava que eles não deixavam eu falar. Quando eu ia falar, o caixa que estava cobrando os clientes na fila, era uma loja pequena, mandava eu esperar. E Deus falava, não vai adiantar nada esse dinheiro para eles. Não vai adiantar nada essa mercadoria que eles estão comprando. É o fim. E eu disse, meu Deus, todas essas mercadorias, todo esse dinheiro, nada vai valer a pena para essas pessoas. E de repente eu voltava para o meio da minha família. Aí já tinha uma multidão correndo dentro do shopping. O povo querendo encontrar a família. Assim se encontram muitos hoje. Dentro de um shopping. Espalhados. Cada um com seus desejos. Mas afastado do Senhor. E o Senhor falou para mim, fale para esse povo no shopping. Peça perdão a Deus. Peça perdão à família. À família. E peça perdão a quem eles ofenderam. E perdoe a quem ofenderam eles e a quem humilharam eles. Eu dizia, Senhor, como eu vou fazer? De repente, eu acordei. Meu irmão e minha irmã, temos ministrado aqui a palavra. Algo está acontecendo na terra. E muitos estão como no shopping, só olhando as vitrines e não olham para Jesus. Ir ao shopping não é pecado. Ganhar dinheiro honestamente não é pecado. Consumir os produtos honestamente não é pecado. Mas e Jesus está onde na sua vida?
e na minha vida. Eu faço uma pergunta a você agora, não me responda e nem se exponha aí nos comentários. Após o culto eu vou ler alguns comentários. O que eu puder responder, eu vou responder, que eu não tenho condições de responder todos. Mas Deus vai te responder. Você tem fogo estranho na sua vida? Você tem pensamentos estranhos? Você tem olhares estranhos? Você tem palavras estranhas? Palavrões? Piadas estranhas, maldosas, indecentes, imorais? A sua rede social tem coisas estranhas? Tem pedofilia? Tem indecência na sua rede social? Tem fotos de nudez, de imoralidade, de sensualidade, de sexualidade? Suas redes sociais têm corrupção? São coisas estranhas. A roupa que você veste, ela é estranha para Jesus? O biquíni que você coloca na praia, na piscina, é estranho para Jesus? As músicas em que você canta, que você ouve, são estranhas para Jesus? Se são músicas que não edificam o reino de Deus, que não salvam famílias, são fogos estranhos. Não leve para o altar de Deus brasas estranhas, fogos estranhos. Não leve para o altar de Deus pedidos estranhos. Senhor, eu vim aqui na igreja pedir para o Senhor me casar com meu amante. Isso é um casamento de fogo estranho para Jesus. Jesus, ele não abençoa casamento estranho. Casamento estranho é casamento de adultério. Casamento com pessoas erradas. E de repente estão levando para os altares de Deus comportamentos estranhos e não quer que Deus desça a vara, o cajado. É isso que vocês querem? Vocês querem essas igrejas estranhas? É essas igrejas estranhas que vocês estão querendo ir buscar Deus? São essas igrejas pintadas como boates, paredes pretas, globo, fumaça, escuridão, que para ler a Bíblia tem que ligar a luz do celular, que é a igreja escura? São essas igrejas estranhas que vocês querem? Então vocês são pessoas estranhas para Jesus. Jesus não reconhece pessoas estranhas. Jesus não recebe no céu pessoas estranhas. Para entrar no céu não entra pessoas estranhas, entra amigos e amigas de Jesus, nosso Senhor Deus. É esses cultos estranhos que vocês estão querendo? Desses pregadores de fogo estranho que conta piada de sexo no altar? Que conta piada de casamento no altar? São esses palhaços que vocês querem nos altares? Então vocês querem pregadores estranhos. Quem fica em igreja, quem participa de congregações, quem participa de denominações, de convenções de igreja, que no altar tem coisa estranha, esse povo também tem coisa estranha na vida. Só anda com bandido quem é bandido. Só anda com prostituta quem é um prostituto. Eu preguei para prostituta, mas eu não andava com prostituta. Pregar para prostituta é uma coisa. Aceitar o que faz é outra. Amar o pecador e odiar o pecado. É desses cultos que vocês gostam, esses cultos de fogo estranho, que esses pastores vêm dos quartos dos hotéis com as amantes, e muitas delas que vão cantar nos altares. Esses pastores que estão tendo caso com as ovelhas das igrejas, são esses pastores estranhos que vocês gostam? Então eu quero falar a vocês. Vocês não têm diferença nenhuma dos filhos de Arão. Vocês são igualzinhos a eles. Se você é daquele povo estranho, do fogo estranho, que segura em placa de igreja,
em prédios construídos para mão de homens, em denominações, em convenções. Vocês são um povo estranho, vocês não vão entrar lá no céu, porque no céu não entra fogo estranho. No céu entra brasas vivas do altar do Deus de Israel, que não se apaga. Estude Bíblia, igreja. Aprenda a meditar na Bíblia, igreja. Como é o seu estudo bíblico? Como é a sua leitura? Como é o seu devocional? Quando você acorda, é um devocional estranho? Já vi a Bíblia. É isto? Como é o seu ajoelhar com Deus? E sai. Oração estranha, estudo bíblico estranho, devocional estranho. Deus não aceita oração estranha. Deus não aceita leitura bíblica estranha. Eu não tenho tempo, é rápido. Lê a Bíblia como uma metralhadora. Deus não é metralhadora. Deus é Deus. Quem é você, irmãos? Cuidado para vocês não serem os filhos de Arão, se apresentando a Deus com coisas estranhas. Esses dois rapazes, eles vieram de outro lugar. Eles vieram de um outro culto. Eles vieram de outro altar que tinha coisas estranhas. Eles vieram de alguma conversa, de alguma reunião, de algum bate-papo, de alguma mesa reunida com coisas estranhas. E foram oferecer aquilo a quem? A Jeová. Quebrar a cara. Porque coisas estranhas não apagam o fogo de Deus. Vá ler, estudar a Bíblia. Levítico, capítulo 6, versículo 13. Vai ler a Bíblia. E você vai ver lá o que Deus está falando aqui. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você está gravando esses DVDs, esses CDs. Você está indo cantar nas emissoras de televisões com fogo estranho, com amante, com nudez, tomando vinho, fumando maconha, usando cocaína. Que conversa é essa? Que atitude estranha é essa? Aceita Jesus e continua fazendo tatuagem no corpo? Isso é estranho. Se você tem a sua tatuagem, acabou. Dali em diante que você é uma nova criatura em Deus, vai ser estranho você continuar se tatuando. É estranho dizer que Deus entregou esse varão, que Deus entregou essa varoa, e depois fala, eu quero o divórcio. É estranho isso é muito estranho. Um dia diz que foi Deus que fez o casamento. No outro dia, diz que não ama mais. É muito estranho levar para o altar e casar. Quem casa com um hoje, quem casa com outro amanhã. É muito estranho esses pastores que casam de qualquer jeito, todo mundo com fogo estranho. Meu irmão e minha irmã, eu tive um sonho, eu já contei aqui. O dia do perdão. Deus está levando pessoas. Deus está resgatando pessoas na terra com morte. E você não seja encontrado na morte com fogo estranho na sua vida. Tu vigia, vaso, tu vigia. Tu vigia, mulher, tu vigia, homem. Se seus dízimos, se suas ofertas, se essas roupas que você compra cara, essas bolsas, relógio, imóveis, viagens, se esses restaurantes lindos que você vai jantar, se essas megas igrejas que você constrói é com dinheiro estranho, Deus vai lhe pegar, como pegou os filhos de Arão. Não existe, não vai ficar sem escândalo. O escândalo vai aumentar. Cada dia mais o escândalo vai aumentar dentro das igrejas. Porque Deus não vai deixar fogo estranho se eternizar em altar e em banco de igreja. Igreja é santuário de Deus. Igreja é tabernáculo de Deus. Igreja é hospital de tratar pessoas. Igreja não pode ser tratado de forma estranha. Ovelhas não podem ser tratadas de forma estranha. O pastor dá vida. Que pastores estranhos são esses? Que só atendem se tiver a ovelha dinheiro, se for famoso ou famosa. Que pastores estranhos são esses que não são acessíveis? Eu tenho recebido telefonema de nações e dos Estados Unidos
de pessoas de outras igrejas. Abre aspas. Toda regra tem sua exceção. Fecha aspas. Eu tenho recebido pedidos de mães, de tias de considerações, de pais. Atendo o meu filho, a minha filha, porque o pastor da minha igreja não é acessível. Pessoas que não têm acesso aos pastores. Que pastores estranhos são esses? Esses pastores estranhos, só quem tem acesso a eles são famosos, são ricos, são os YouTube da vida. Que pastores estranhos são esses? E ainda quer dizer que esse altar é de Deus? Não é de Deus. Aonde tem fogo estranho, Deus não está. Só que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, quebrou a cara. E você que está aí vivendo de forma estranha, peça perdão a Deus hoje. Peça perdão a quem você está mentindo. Peça perdão a quem você roubou. Devolva o que não é teu. Devolva a mulher que não é tua. Devolva o homem que não é teu. Devolva o dinheiro que não é teu. Devolva o emprego que não é teu. Devolva a vaga do vestibular e do concurso público que você roubou de outra pessoa. Devolva. Devolva o diploma que foi comprado, que foi de forma corrupta. Devolva. Porque Deus não vai aceitar fogo estranho na oração dele. Deus não atende oração com fogo estranho. Deus não recebe dízimo e ofertas na conta daquela vida, se for ofertas e dízimo roubados. É muito estranho ouvir uma palavra dessa e não se consertar. É muito estranho ouvir uma palavra dessa e depois cair na prostituição e no pecado. É muito estranho quando a casa cai. Ah, eu estou doente. Tá bom? Quem caiu, vamos ajudar a se levantar. 7 vezes, vamos perdoar. 70, vamos perdoar. Mas presta atenção. Deixar no altar pastores estranhos, tecladistas estranhos, guitarristas estranhos, tesoureiros estranhos, obreiros estranhos, diáconos estranhos, apóstolos, bispos, missionários, evangelistas, adoradores estranhos, em prostituição? Como é que pode uma mulher subir num altar com uma roupa estranha, desenhando as partes íntimas? Como é que pode uma mulher estar pregando a palavra, andando na rua, uma pregadora, uma adoradora com os céus aparecendo? É um povo estranho. Deus não vai te receber no céu, seu estranho. Quem recebe estranho é o inferno, é Satanás. Está cheio de estranho lá, ó, de paletó e gravata, anel de palma, de pastor, de profeta, contas bilionário. Satanás está lá. Vem, estranhos. Conserta a tua vida. E eu tenho que refletir a minha vida. Sabe por que eu estou pregando aqui? Sabe por que eu estou aqui? Porque eu me faço reflexão da minha vida. Eu não sou mais santo do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou melhor do que eu era. E amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Mas eu não posso pregar com coisa estranha na minha vida. Eu não posso pregar falando que sou amigo e tinha uma pessoa na frente, eu beijo, e quando vira as costas eu falo, é um mau caráter. Cuidado com essas amizades estranhas que lhe passam o WhatsApp, eu te amo. Que saudade. Por onde tu anda? Por onde tu anda o quê, seu amigo estranho? Tu sabe onde eu moro, tu sabe meu telefone, me liga mais. Abre a câmera, me procura mais. Aí para cumprir tabela, Deus não trabalha com cumprimento que de tabela, meu irmão. Hoje eu vou cumprir tabela, hoje eu vou dizer para essa pessoa, estou com saudade. E de repente falar mal de você ou de mim, amizades estranhas, só que eles não estão entendendo. Quem mexe com homem e mulher que tem brasas num altar que não se apaga, essas pessoas serão mortas por elas mesmas e pelo próprio Deus de Israel. Nós não matamos ninguém. Quem mata é o Deus de Israel. Quem leva à sepultura é o Deus de Israel. A morte recebe a ordem do Deus de Israel. Morte por obediência é Deus que deixa morrer por obediência. Morte por desobediência é Deus que deixa morrer por desobediência. Eu quero morrer por obediência, não por desobediência. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Pelo amor de Deus, eu tive um sonho.
que o povo num shopping queria encontrar a família. Eles queriam estar junto com a família porque fez um barulho naquele sonho sobre o telhado do shopping que eu sonhei. Era o fim, irmão. Era o fim de tudo. E Deus disse, você está vendo esse caixa que está aí, essas pessoas que estão aqui? Você está querendo falar a Castilho, para eles de mim, pedir perdão de mim. Eles não deixam você falar. Manda você ficar na fila. Eles vão ficar aqui com dinheiro, com tudo isso. Porque eles têm na vida dele coisas estranhas. Eu quero um dia ascender ao céu. Eu quero um dia receber a minha esposa, eu e os meus filhos lá no céu. Eu quero um dia te ver no céu. Eu não quero chegar lá no céu e saber que você era como os filhos de Arão. Vivia com coisas estranhas na vida. Cuidado com esses profetas estranhos, esses pregadores estranhos, que pregam muito bem, uma eloquência, nada contra a eloquência, mas sem Deus não adianta eloquência. Eu conheço pessoas que vivem no altar de Deus. Eu conheço pessoas que falam mais grande, mais maior, mais melhor, os dentes caindo, sapato rasgado, mas povo de Deus. Conheço pessoas que têm condições financeiras boas, povo de Deus. Mas conheço pessoas também que falam errado, com coisas estranhas na vida. Conheço pessoas com muito dinheiro, com fogos estranhos na vida. Quando acabar esse culto, dá uma olhadinha dentro de você, porque eu vou me olhar. Dá uma olhadinha dentro do que você pensou hoje. Dá uma olhadinha nos seus pensamentos e vê se tem coisa estranha. Vá na sua rede social e vê o que você curte, o que você reposta. Veja as pessoas que você segue. É muito estranho cristão seguir quem faz a prática homossexual. É muito estranho cristão seguir quem faz apologia à bebida, a vinho, a cerveja, o uísque. É muito estranho cristão que falam que carnaval não é pecado. É muito estranho. É muito estranho dizer que é cristão e está tocando lá no trio elétrico. Vamos rebolar, vamos dançar na boquinha da garrafa. É muito estranho. Meu irmão e minha irmã, cuidado. Deus me mostrou em sonho, como tem mostrado a outros homens e mulheres de Deus na terra. O dia do perdão é todo dia. Peça perdão hoje a Deus. Peça perdão ao nosso Senhor Deus Cristo, se você tem certeza que você ainda tem coisa estranha em você. Peça perdão a você mesmo hoje. Se perdoe. Não cometa suicídio. É estranho, não tenho mais esperança, não dá mais para fazer nada, vou me matar. É estranho que você vai acordar em um lugar estranho, chamado inferno, e daquele lugar você nunca mais vai sair se você cometer suicídio. É muito estranho não procurar uma pessoa após um culto desse. Me perdoe, eu falei mal de você. Me perdoe, eu levantei um falso, uma calúnia contra a sua vida. Se você não pedir perdão, você não entra no céu. No céu não entra com coisas estranhas. Porque o céu é altar vivo, é fogo vivo de Deus. Ruas de ouro, muitas moradas, com poder e glória, do Deus de Israel. É muito estranho, ouve louvor, não há Deus maior. Ressuscita, Senhor, faz chover e depois vai ouvir músicas carnavalescas, pagode, samba, frevo, músicas românticas. Ah, pastor, é romântica do mundo. Deus não é romântico, meu amado. Jesus nunca foi romântico. Romântico dá corno. Romântico trai. Quem ama não chifra ninguém, não. Quem ama não rouba. Quem ama não mente. Quem ama não se corrompe. Quem ama não vai para o altar
levar coisas estranhas para o altar de Deus. Por isso que muitas igrejas ainda vão continuar pequenas, por não aceitar coisas cheias, estranhas. Que adianta uma multidão que na igreja, as cadeiras lotadas, amém, se for um povo de Deus. O que adianta a multidão louvando, oh Deus grande, faz chover, Senhor, Jesus está voltando. E Deus olhar assim, ô povo estranho, mercenário, trabalha com pirâmide, só pensa em dinheiro. O dinheiro não é pecado não, irmão, mas a avareza é pecado. Está aqui, mas está tendo caso com a mulher do outro. Está aqui, mas está tendo caso com aquela menina, uma pedofilia, é um estuprador, é um pedófilo, está louvando, porque no altar é um homossexual, está pregando, tem prática bissexual. Estranho, muito estranho. Muito estranho levar para a igreja a libertinagem. Nós temos que levar para a igreja a espiritualidade, a intrepidez que Deus nos dá. Muito estranho esses pregadores que só falam da graça, da graça, da graça, da graça, mas da justiça. Sabe por que tem pregador que são estranhos para pregar a justiça de Deus? Porque eles sabem que estão condenados ao inferno hoje se eles morrerem. Sabe por que tem pregadores que não aceitam essa mensagem que eu estou pregando da Bíblia, inspirado pelo Deus de Israel? Porque eles não pregam justiça, porque eles sabem que se foi feita a justiça que é de Deus, eles estão no inferno, lá naquele lugar estranho, terrível, com o carcanhar daquele satanás mentiroso, desgraçado, covarde, que veio para matar, roubar e destruir. E no sonho eu sonhei que eu queria estar com minha família naquele momento. E eu consegui juntar a minha família. Invista na sua família. Veja se tem fogo estranho na sua esposa, no seu marido e em seus filhos. Se você tem filhos e tem esposa ou marido que vive com fogo estranho, passa essa palavra e diga: meus filhos, meu marido, minha esposa, não se apresente a Deus com coisas estranhas. Pede a Deus para tirar as coisas estranhas. Se apresentar para ser limpo é uma coisa, mas se apresentar para caminhar com Deus com coisas estranhas, uma hora a casa cai. Então eu não sei onde você está agora, em sua casa, em seu carro, em um aeroporto, em uma rodoviária, na rua, dentro de um quarto, em um hospital, em um presídio. Aceite Jesus como seu único Salvador. Se você fez coisas estranhas e quebrou a aliança com Deus, refaça sua aliança agora. Porque de forma linda Ele vai tirar essas coisas estranhas, esses pecados estranhos da sua vida, como Ele tirou o meu há quase 30 anos atrás. Você pode estar no leito da morte e muitas vezes Deus quer te levar. Pede perdão a Deus para você se ascender ao céu. Muitas vezes Deus quer te curar no leito da morte. Pede para tirar as coisas estranhas e Ele te curar no leito da morte. Jesus te ama de tal maneira que Ele não enviou um estranho para a cruz do Calvário para me salvar e te salvar. Deus, Ele não enviou um estranho, Ele não investiu em um estranho. Deus enviou o íntimo dEle, o melhor dEle, a parte dEle. Deus enviou Jesus Cristo de Nazaré, o Filho. E quando somos filhos, não somos tratados como estranho para Deus. Ao invés de morte, para nós, Deus tem vida. Vida espiritual, vida humana até o fim e vida na salvação. Olhe hoje, veja se tem algo estranho na sua vida, mulher, homem. E tire as coisas, esse fogo estranho da sua vida, antes que Deus faça contigo o que fez com os filhos de Arão, com Nadab e Abiú. Não queira ser um Nadab e um Abiú. Não queira ser. Muito cuidado.
Queira ser o que Deus já determinou que você é. Um fogo que não se apaga. Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo não se apaga de mim, porque o meu Deus não está morto. O meu Deus está vivo. O meu Deus está vivo. É muito estranho um cristão ter uma cruz com o desenho de Jesus. Um corpo fazendo uma analogia a Cristo que um dia eu tive. É muito estranho um cristão ter uma cruz com um desenho de um Cristo pendurado. É muito estranho um cristão querer apresentar um crucifixo com um desenho de Cristo. É muito estranho. Você não soube que Jesus ressuscitou? Qual o motivo que você tem uma cruz em sua casa? Eu respeito. Pendurado no retrovisor de seu carro. Que coisa estranha você ter um crucifixo com o desenho de Cristo na cruz. Estranho. Se Maria viu ele sair da cruz, e se Maria, a mãe, a mulher bem-aventurada, não encontrou nenhum filho morto mais lá no túmulo, e você de forma estranha quer crucificar Cristo. Que coisa estranha se apresentar como cristão e se prostrar em imagens estranhas, que tem bocas estranhas e não fala, olhos estranhos e não vê, ouvidos estranhos e não ouve, mãos estranhas e não move, pés estranhos e não mexe. Que cristão estranho é esse que se prostra a um retrato e dizendo que aquele retrato lembra um Deus? Ele nunca foi Deus. O único que foi, aí será, é o Deus nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É muito estranho sair nas procissões com velas acesas. Respeitamos a fé de cada um. É muito estranho sair com uma cruz, com um desenho do Cristo ressuscitado e apresentando a cidade. Vamos rezar, vamos orar, vamos clamar para Deus fazer chover. Como Deus vai fazer chover? Com um crucifixo, com uma pessoa estranha que não está morta. Jesus está vivo. Jesus não é um defunto. Jesus não é um morto. Jesus não é estranho. Jesus é vivo. Honre o nome de Cristo. No túmulo ele não está. Ele ressuscitou. Carabacião, lavacião e menechais. Muito estranho. Muito estranho. Sair pecado ainda de pregadores e de pastores. Muito estranho seguir pastores. Muito estranho continuar aceitando pregações de pastores estranhos, com mulheres estranhas, relacionamentos estranhos, amantes estranhas, adultérios estranhos, gravidez estranhas, fluxo, reflexo de adultério. A criança não tem nada a ver. Muito estranho essas igrejas continuar com esses bandidos, esses mercenários, esses genocidas, esses adúlteros que é no altar. Muitos estranhos essas congregações. Perdoe o seu pastor que caiu. Perdoe as pessoas que caíram. Mas só pode subir no altar. Só pode pregar a palavra. Só pode orar por outra pessoa. Só pode dizimar. Só pode ofertar. Só pode servir a ceia. Só pode subir no grupo de louvor. Só pode trabalhar na igreja se não tiver coisas estranhas na vida. Na vida. Lembre-se disso. O altar de Deus é brasa viva. E ele consome e mata o que é estranho. Agora eu vou orar por sua vida. Pai amado, Pai querido, quero pedir perdão pelos pecados que um dia eu cometi contra o Senhor. E há mais ou menos 29 anos o Senhor me chamou, Pai. Mudou a minha vida. Tirou o estranho revólver da minha cintura. Tirou as estranhas micaretas e carnavais. O Senhor tirou da minha boca as estranhas cervejas. Os estranhos vinhos. O Senhor tirou o estranho nervosismo no trânsito, Senhor. O Senhor tirou de mim as estranhas músicas que eu dançava nas boates. Muito obrigado, Senhor. O Senhor ter tirado o fogo estranho de mim e colocado em mim o fogo do teu altar. Carabassune palamai. Peço perdão que um dia, meu Pai, quando eu te conheci, eu já queria nunca ter pecado na vida. Peço pela minha esposa, os meus filhos, minha mãe, minha sogra,
os meus irmãos. Peço pelos parentes da minha esposa, os familiares, da minha mãe e da minha sogra. Peço pela igreja que eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, por essas vidas, essas ovelhas. Peço por toda essa igreja que nós temos alcançado mais de 50 países na terra. Eu peço por esse povo, meu Pai, que tem pago um preço altíssimo para não aceitar as coisas estranhas na vida deles. Louva a Deus por essas mulheres e esses homens que renunciam às coisas estranhas desse mundo, mas não renunciam às coisas lindas e puras do céu. Muito triste, meu Pai, ver pessoas lutar pelas coisas estranhas da terra e não lutar pela salvação no céu. Senhor, que aquele sonho que eu tive naquele shopping, reúna as famílias agora, Pai. Se tem um marido, uma esposa, filho ou filha, que de forma estranha se apresentou perante o Senhor, perdoe essas pessoas, Pai. Eu peço que o Senhor perdoe essas pessoas que caíram, seja pastores ou não pastores, sejam cristãos ou não cristãos. Perdoe aqueles que vêm ao Senhor agora e diz assim: Senhor, eu renuncio às coisas estranhas da minha vida e quero para o altar, para o teu altar que não se apaga. Cura essa mulher, cura esse homem, levanta os pecadores, perdoe os pecadores, ressuscita os sonhos mortos que o Senhor quer ressuscitar. Ressuscita os sonhos que muitos não sonham mais, são os teus sonhos. Não permita, meu Pai, que esse espírito maligno, essa prática maligna dos filhos de Arão, continue no teu altar e na tua igreja. O teu altar é lugar de sacrifício, renúncia, Senhor. Não podemos ir para a igreja, pregar, orar, dizimar, ofertar, ceiar, servir a ceia, adorar o Senhor, vigílias, congressos com fogo estranho. Meu Pai, agora eu peço, honre essa mulher, honre este homem que está do lado deste monitor agora, de uma televisão, de um celular, de um computador, de um programa de rádio que está retransmitindo, ou um canal de televisão que está retransmitindo, meu Pai. Visite este homem, essa mulher agora, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Esta mulher, este homem que paga um preço, renunciando às coisas, o fogo estranho da vida. Este homem e esta mulher têm sido humilhado por não aceitar fogo estranho. Mostre ainda hoje, meu Pai, que seja noite ou madrugada ou manhã ou tarde, aonde chegar esta palavra, aqui e lá. Que o Senhor vai honrar esta mulher e este homem. O Senhor vai honrar esta mulher e esse homem que pediu perdão ao Senhor um dia, que pediu perdão ao Senhor agora, que pediu perdão na hora que chegou essa palavra. E tirou tudo que é estranho da vida. E vai conviver, não mais com coisas estranhas. Vai conviver com o fogo de Deus, que ninguém consegue apagar. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você pode estar me perguntando hoje, por que hoje, dia 22 de agosto, eu estou aqui esta hora, que já voltamos os cultos presenciais. Hoje seria o nosso 15º culto, depois que reabrimos a igreja. Mas essa semana nós tivemos notícias que famílias da nossa igreja, uma dessas pessoas se contaminou no trabalho dele, e por isso nós resolvemos hoje não fazer o culto, para não trazermos uma contaminação às pessoas. Então hoje eu estou fazendo o culto aqui, porque hoje, dia 22, nós fechamos o culto presencial, seria o nosso 15º culto lá. Até sabermos da nossa igreja como estão a saúde, muitos já fizeram testes e estamos esperando resultados a mais, porque nós não vamos ser irresponsáveis. Eu não quero levar para a igreja algo estranho, eu quero levar o fogo de Deus. Então hoje tivemos este culto aqui para vocês nas nações, para o nosso povo de Deus aqui nos Estados Unidos, que estão aqui agora, algumas das famílias. Mas o culto, ele continua. Nada pode parar um altar que tem um fogo de Deus.
Eu vos abençoo. Com um dia maravilhoso, uma noite, uma madrugada, um amanhecer, um entardecer. Que você, que renunciou o fogo estranho da vida, o seu relógio vai bater na hora certinha. O meu e o seu. Milagres estão acontecendo aonde não tem fogo estranho. Milagres estão te alcançando aonde não tem fogo estranho. Deus abençoe a sua vida. Deus te proteja. Medite nessa palavra em Levítico 10, 1, 2 e Levítico 6, 12, 13. E você vai ver que Deus falou aqui. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, Adonai.